Olá, meu irmão, olá, meu amigo. Eu gostaria de comentar aqui esse vídeo sobre cobertura espiritual. E alguém me fez uma pergunta sobre esse assunto. E até me perguntaram, né, Adriano, quem é tua cobertura? Ou seja, quem te governa? Quem exerce autoridade sobre você? A quem você presta contas? Né? Então, na verdade, a cobertura espiritual é como se você estivesse dentro de um determinado círculo, de uma área onde você está protegido sobre a autoridade de alguém, né, que foi delegado por Deus para te alimentar espiritualmente, cuidar de você, te proteger e ser uma espécie de mediador, né, entre você e Deus, na realidade. Ou seja, e também é baseado numa hierarquia, né? Alguém que está sobre você, né? E uma outra questão também é a questão de alguém que foi ungida, né, com uma unção especial para exercer tal liderança no meio do povo de Deus. Ou seja, na verdade, essa doutrina, ou esse dogma, esse ensinamento aí, ele passou do catolicismo romano, né? Que já sistema de hierarquia que já é bem próprio, né, dos romanos, né, com as suas hierarquias, né? Essa questão de hierarquia até dos exércitos, né, vem do povo romano. Então, essa questão de hierarquia e a questão da unção, né, como diz o ungido de Deus, né, que tem até imunidade parlamentar, isso vem do Velho Testamento. Então, eu gostaria de começar a falar que na modernidade, as denominações que surgiram, né, advindo do movimento pentecostal, e depois vem outros movimentos, né, que são o movimento neopentecostal, que significa novo pentecostalismo, que traz, precisamente isso começou a crescer, né, nos anos 70, né, como denominações aqui no Brasil, né, e aí vem essa coisa de cobertura espiritual, que na realidade é um ensinamento falso, que não tem base nas escrituras, né. Se você procurar uma base nas escrituras, você não vai encontrar que exista alguém que você deva prestar contas, ou alguém que você deva, na realidade, ter uma proteção espiritual, como essa cor de anjo da igreja, ungido de Deus. E como eu disse, que se trata de um sistema de clérigos e leigos, sistema condenado por Cristo, sistema onde alguém, né, um está acima do outro, dominando o outro, é uma dominação, né? E se analisarmos as escrituras, nós podemos entender que, a princípio, precisamos entender essa questão dos ungidos, né? Que se fala tanto, que também tem muito a ver com essa questão da cobertura, que é alguém que te dá essa cobertura espiritual. Logicamente, eles vão se basear no Velho Testamento, né? Naquela questão do ungido de Deus, né? E você observa que o Espírito de Deus, né, que ele vinha como uma autoridade para o sacerdote, para o levita também, né, o sacerdote, e os profetas, os juízes, e ele vinha para serviço. O Espírito de Deus, ele só habitava temporariamente, né, de acordo com as necessidades do povo de Deus. Era momentos, né, ele habitava ali para serviço, não habitava permanentemente, né, só quando realmente havia uma necessidade de Deus se manifestar através daquele profeta, daquele juiz. Então havia uma unção sobre aquela pessoa, sobre aquele rei, sobre aquele juiz. E na realidade, se você vai para o Novo Testamento, você começa a entender que lá em Pentecostes o Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne. Então todos os que são habitados pelo Espírito de Deus agora passaram a ser ungidos de Deus. Lá em 1 João capítulo 2, versículo 27, fala que a sua unção habita em nós, ela permanece em nós. E fala até que não há necessidade que alguém vos ensine, porque a unção que é verdadeira, ela nos ensina. Ou seja, ele quer falar que interiormente nós somos habitados pelo Espírito de Deus, que nos auxilia, que nos ensina, etc. e tal. Então todos os irmãos em si, todos os cristãos são habitados com essa unção. Agora, essa unção tem muito a ver também com a questão de autoridade, porque quando os profetas eles eram habitados pelo Espírito, eles têm autoridade para falar em nome de Deus, tanto os profetas como os juízes. Então todos nós que somos cristãos, nós temos essa autoridade.
delegada por Deus. Então todos nós somos iguais em sentido de autoridade, ou seja, não existe um maior ou um menor, não existe uma hierarquia. Agora existe entre nós um governo espiritual, ou seja, Cristo é o cabeça e a nossa autoridade é a Escritura, o ensinamento dos apóstolos. Então quando nós exercemos uma liderança dentre os irmãos, porque existe sim entre nós, quando nos reunimos, uma liderança. Com certeza existe. Todavia essa liderança não é uma liderança como é a liderança do mundo, onde alguém domina o outro, onde alguém exerce poder sobre o outro. Como todos nós somos delegados, temos a autoridade de Deus, tanto para pregar o Evangelho, como para fazer discípulos. Obviamente alguém, quando chega no corpo de Cristo, ele ainda é um bebê, uma criança. Então, ele crê no Senhor, obviamente, a autoridade foi passada para todos nós, temos o Espírito de Deus, mas precisamos nos preparar, amadurecer, para realmente podermos exercer essa autoridade com amadurecimento, com preparo das Escrituras. Aí alguém mais maduro, a quem já está preparado, e é delegado a nós, essa autoridade de falar em nome do Senhor, e aí nós cuidamos daquele irmão. Então, o pastorear na realidade, e a liderança, Cristo ainda continua sendo o cabeça, tá? Quem está entre os irmãos, não é sobre os irmãos, não é acima dos irmãos, suplantando os irmãos, estando acima, mas entre os irmãos, orientando os irmãos para que eles cresçam em conhecimento, em graça e pratiquem o Evangelho. Então alguém que tem o dom de supervisionar os irmãos, ou o dom de pastorear, alguém ou de ensinar, porque ele pode necessariamente não exercer a função de pastorear, mas pode ensinar os irmãos. Então essa autoridade foi dada pelo Senhor, mas ele precisa antes de amadurecer, de se preparar para tal. Então essa autoridade é uma autoridade baseada nas Escrituras. Na verdade, você não se submete à autoridade de uma pessoa, mas você se submete à autoridade das Escrituras. Você percebe que aquele irmão tem mais conhecimento, que é mais maduro, que é um irmão que pode lhe ajudar, e você se submete aos cuidados daquele irmão. Mas você está se submetendo à autoridade de Deus, né? Porque Deus está naquele irmão sendo usado para ajudar você a crescer, a se tornar uma pessoa madura, né? Aí depois, quando você se prepara, aí você agora vai ajudar outros irmãos. É uma edificação, esse é o corpo de Cristo. Então na realidade não existe alguém, um detentor de um superpoder, onde protege os outros, onde ele sozinho, unicamente governa os demais. Na realidade o governo da igreja é feito pelo Espírito de Deus, onde todos nós somos usados, cada um na sua função, para nos edificarmos mutuamente. Obviamente sempre vai existir alguém mais maduro, um ou dois ou três, sei lá, sempre vai existir, né? Irmãos entre os outros que exercem uma liderança por ter mais experiência, por ter mais conhecimento nas Escrituras, inclusive até pela questão do ensino, porque nem todos os irmãos são aptos a ensinar, nem todos os irmãos são aptos a orientar os demais. Existem irmãos que são muito mais experientes, mais vividos nas Escrituras, né? Mas a liderança está com toda a igreja, onde o cabeça é Cristo, né? E aonde a igreja segue o ensinamento dos apóstolos. Se eu estiver entre os irmãos e ensinar algo que esteja fora, contrário às Escrituras, aqueles irmãos podem não, irmãos, de acordo com as Escrituras, isso aqui não está de acordo com a palavra de Deus. Os irmãos podem falar comigo, e se eu insistir nesse erro, os irmãos podem me abandonar completamente nessa questão de aceitar os meus ensinos e de aceitar a minha colaboração em meio àquela igreja, aquele corpo. Então na realidade a autoridade ela continua estando em Cristo, né? Cristo é o cabeça, mas como é que ele vai na realidade liderar? Ele vai descer e vai ensinar e vai orientar os irmãos, ou incentivar outros irmãos a visitarem outros e cuidar de irmãos que às vezes a necessidade entre os irmãos de alguém maduro que até ajude, que dê conselhos, é o pastorear, né? Que cuide dos irmãos. Mas para isso não é uma dominação, é uma função, é o irmão na realidade servindo, é um serviço. Então quando existe alguém mais maduro, né? Que você observa e você reconhece ele como parte da cidade de uma liderança, porque é um reconhecimento dos irmãos. Você observa que aquele irmão ele tem essa função de supervisor, na Bíblia chama de presbítero, que era ancião, né? E você observa que ele pode ter o dom de pastorear, ele pode ter o dom no ensino. Então quando você o reconhece, é reconhecido de acordo
com base nas Escrituras. Para isso, vocês precisam analisar e estudar as Escrituras, para que observem se o que realmente aquele irmão, aquele supervisor, aquele ancião, que ele está falando, se realmente está de acordo com as Escrituras. Mas você deve analisar, estudar para crescer, para também futuramente se tornar alguém apto a ensinar entre os irmãos e também pastorear entre os irmãos. Então, dessa forma, a igreja, todos nós somos sacerdotes do Senhor, todos nós podemos falar e exercer essa autoridade do Senhor de acordo com nossos dons. Porque na realidade o Senhor nos delegou a autoridade, né? Essa autoridade de falar em seu nome. Todos nós podemos fazer isso, mas aí precisamos realmente, como eu falei, torna a falar, de nos prepararmos para isso, crescendo em sua graça e conhecimento dentro da palavra, amadurecendo na palavra, tá? E também orando, buscando ao Senhor, né? Então, agora, a cobertura espiritual de você submeter, de subjugar, assim, a subserviência, né? A alguém que manda na sua vida, e alguém que te controla, né? Alguém que está acima de você, né? Sendo o seu controlador, alguém que exerce uma autoridade sobre você. Isso aí não é bíblico, né? Não tem base nas Escrituras. Ninguém deve exercer autoridade dessa forma, de suplantar, estar acima do outro. Alguém que exerce uma liderança no meio, entre os irmãos, é alguém que deve levar os irmãos, direcionar os irmãos às Escrituras, para que os irmãos se voltem para as Escrituras. Não é alguém que governa ou domina a vida do outro. Não é. Pastorear não é alguém, certo? A quem você vai agora estar o tempo todo balançando a cabeça, e se ele disser sim, você faz. Não, entendeu? Alguém que te domina, alguém que te manipula, não, de forma nenhuma. É alguém que te orienta, é alguém que, enquanto você ainda está tomando leitinho, é alguém que te ajuda no conhecimento, é alguém que te ajuda no amadurecimento na vida cristã. É um tutor na realidade, entendeu? Mas não alguém que governa a tua vida, a quem você deve prestar reverência e a quem você deve se submeter de uma maneira cega, de forma nenhuma. Baseado nas Escrituras. Se você submete alguém para que alguém te ajude, alguém te auxilie, te ensine, para que alguém te pastoreie, no sentido que alguém exerça os ensinamentos dos dons, né? Porque na realidade ele está exercendo os dons, né? Então ele está exercendo o seu dom, o dom dele de ensinar, aí você, para isso, você precisa conferir nas Escrituras para saber se o que ele fala está de acordo com as Escrituras, entendeu? Então todos no corpo de Cristo têm funções. A todos nós que cremos fomos delegados à autoridade do Senhor para falar em seu nome, para discipular. Mas como você vai discipular alguém se você mesmo não foi discipulado? Então você precisa submeter-se a irmãos mais maduros. É assim que funciona o corpo de Cristo. São irmãos que estão sempre entre. Não existe uma hierarquia, não existe alguém maior. No corpo de Cristo, assim, é como a mão, os dedos não são iguais. Então, em termos de maturidade, existe alguém com menos crescimento espiritual, outro um pouco mais maduro, e assim vai, né? Até chegar algumas pessoas que já são um pouco mais maduras espiritualmente. E existem, né? Com certeza alguém que está tomando aquele leitinho, aí você deve auxiliar. Todavia, em relação à hierarquia de alguém estar acima do outro, ou de alguém, como essas denominações, pastor presidente, pastor não sei o quê, tem alguns que tem uma hierarquia do caramba, né? Bispo, pastor, presbítero, diácono, uma hierarquia do caramba. Isso aí na realidade é coisa que o homem cria, né? Biblicamente é função, e todos são iguais em termos de hierarquia. Quem é o cabeça é Cristo, entre nós não existe maior ou menor. Existem servos. Eu gostaria de concluir dizendo que quando os discípulos chegaram a Cristo para saber quem ia realmente ficar no lugar, né, ocupar o lugar de Cristo, quando ele fosse, eles estavam pensando, Cristo ele disse que vai morrer e tal, e quem vai ficar quem vai governar entre nós? Cristo deu a resposta, né? Que não seria como o governo daquela época, que era de Roma, que era um sistema hierárquico, né? Ele falou que o maior será servo do menor, ou seja, você almeja servir os irmãos, almeja ser um líder, então comece a lavar os pés dos irmãos, comece a cuidar dos irmãos, comece a servir os irmãos, né? Em todos os aspectos, tá? Liderar, na realidade, é servir, e é dar lugar ao Espírito de Deus, para que o Espírito de Deus governe a igreja, né? Que o Espírito de Deus conduza os irmãos, né? Na realidade, apenas usando você como vaso, mas você não é autoridade. Outra coisa também é que as ovelhas não pertencem a você. Você diz, eu sou pastor, eu sou presbítero, são minhas ovelhas. Na realidade,
As ovelhas pertencem ao Senhor. Você é uma ovelha dentre outras ovelhas. Aquele que tem o dom de pastorear é uma ovelha entre outras ovelhas. Ou seja, apenas uma ovelha madura que está sendo usado para que o Senhor use o dom, para que o próprio Senhor edifique a sua igreja e cuide dos outros usando aquele vaso. Mas ele não é dono das ovelhas e as ovelhas não pertencem a ele. Como certa vez eu estava visitando uma denominação, e o pastor me reconheceu, e eu fui da sua denominação, ele disse: olha, está aí a Adriana, minha ovelha. A Adriana foi minha ovelha há muito tempo. Eu fui ovelha dele. Agora eu sou ovelha de outro, que eu treino outra denominação, eu sou ovelha. Isso não existe, eu sou ovelha de Cristo. Todos, eles também, todos nós, né? Eu, tu, nós, vós, eles somos ovelhas de Cristo. Agora, o dom de pastorear, que é uma função, é dada por Deus para que nós realmente, que somos egoístas, que somos arrogantes, que só pensamos em nós mesmos, venhamos a abandonar o nosso conforto e nossa vidinha medíocre e possamos a pensar em cuidar do outro, edificar o outro. Por isso que ele deu, que na realidade isso aí é uma forma de nos motivar para cuidarmos uns dos outros, para ensinarmos uns aos outros. Entende? É uma função dada por Deus para isso. Porque Ele é quem está querendo deixar 99 e ir atrás de uma ovelha perdida. Quem faz isso é Cristo. Ele deixa 99 e vai atrás de uma ovelha perdida. Essa é a maneira que Deus nos deu. E aí Ele nos usa. Porque se fosse por nós, nós não iríamos sair, cuidar das pessoas, se preocupar com as pessoas, edificar os outros. Somos egoístas. Por isso que vê os dons. Porque Ele sabia que estava lidando com criaturas que ainda não foram transformadas. Ainda estamos num corpo corruptível, não um corpo incorruptível. E como somos falhos, né? Temos essas deficiências aí, nossa mente ainda não é transformada com tanta arrogância, tanto orgulho, tanto egocentrismo, com tanta... Aí, por sermos imaturos, os dons servem para que o próprio Senhor edifique a sua igreja através do corpo, né? Então todos temos funções, todos temos que agir para cuidarmos uns dos outros. Então isso é o corpo de Cristo. Aí os dons é para isso. Aí alguém que tem um dom que realmente... Nem todo mundo que tem dom desenvolve, nem todo mundo se dedica, mas os que se dedicam vai servir os irmãos. Mas ele não pode ser um dominador dos irmãos, ele não é dono dos irmãos. Ele é apenas um irmão que está entre os outros, para que o próprio Cristo use ele para edificar os outros. Inclusive os que são novos na fé, né? Então os mais maduros devem cuidar daqueles que são novos, né? Isso é a Escritura. Essa questão de cobertura espiritual é uma falácia, não tem base na Escritura. Nós estamos sim numa cobertura, mas é a cobertura de Deus, cobertura de Cristo. Quando estamos no corpo de Cristo, estamos numa cobertura sim, mas é a cobertura do Espírito Santo, é a cobertura de Deus que habita em nós. Então que essa palavra nos ajude, possamos compreender isso, em nome de Jesus. É um prazer compartilhar e comentar sobre esse assunto com vocês. Um abraço.